estamos começando mais um Sala de Entrevistas. E maio é o mês que se lembra do Dia do Trabalhador. E a gente sabe que tem muita gente em busca de emprego, de mudar de emprego, de vida, mas também tem aqueles que, ao chegar numa entrevista tão sonhada e esperada para conquistar essa vaga, não sabem o que fazer. Ficam nervosos, às vezes nem o currículo consegue elaborar direito. Então, para dar uma auxiliada e a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a Vânia Menegali, ela que é especialista em consultoria de RH. Ela é diretora de uma empresa que só faz isso, consultoria para vagas e também dar aquele suporte para os candidatos. Vânia, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é uma satisfação poder contribuir para as pessoas que estão buscando uma oportunidade que elas possam verdadeiramente encontrar mais facilmente essa oportunidade de trabalho e que elas possam dar um gás na sua carreira. E é isso mesmo, né, Vânia? Às vezes tem as pessoas que elas chegam na tão sonhada vaga, que colocaram aquele currículo, que imaginaram poder estar ali, mas na hora da entrevista alguma coisa sai errado. E geralmente a gente não tem o feedback do que saiu errado. Mas vocês, como consultores, né, como também fazem essas avaliações, sabem que tem alguns pontos que mais chamam a atenção, né? Hoje, qual seria a principal dica? Bom, os especialistas colocam que a gente precisa ter conhecimento técnico naquilo que se desenvolve, a gente precisa ter habilidades como a empatia, a organização, determinação, algumas coisas dependendo da oportunidade, da função que a gente vai atuar. E além disso, hoje já se tem uma outra tem soft skill, que a gente chama que são os conhecimentos, como eu falei, e tem conhecimentos tecnológicos, aliás. Então, a gente tem que aliar isso. Por exemplo, uma pessoa que precisa muito conhecer um sistema X, né, para departamento pessoal ou para área financeira, seja lá qual for, se ela for para a entrevista e ela não tiver esse conhecimento, isso provavelmente vai ser um fator bem importante para ela não ir adiante nesse processo seletivo. E é importante que as pessoas entendam que elas não devem se frustrar, do tipo, eu rodei, por que eu rodei na entrevista? Na realidade, é como uma cor. Pensa assim, qual é a cor certa? Cada um tem a cor que mais gosta, que mais combina, que mais tem a ver. Não existe a cor ideal. Assim como um candidato, às vezes ele não tem um conhecimento técnico para ser um caixa, né, numa empresa, numa loja, mas ele tem conhecimento técnico para ser um vendedor. E tem habilidades, né? Tem soft skills, como a gente fala. Então, é importante as pessoas perceber. Para esse cargo, então, nós estávamos conversando anteriormente, né? Então, uma situação, a pessoa é um cargo de gerente, a pessoa só é operacional e ela se candidata para a vaga de gerente. Quer dizer, é uma grande perda de tempo. Por quê? Porque ela não tem a habilidade, ela não tem as competências, não tem a vivência para isso e vai interferir profundamente. Provavelmente ela vai ficar muito frustrada e a empresa e a equipe também vão ter alguns problemas relativos a isso. Então é importante entender. Se eu sou um especialista em tecnologia, eu tenho que me colocar para vagas de tecnologia e se eu estou buscando desenvolver novos caminhos na carreira, então eu preciso buscar um especialista. Isso lá na Excelência a gente faz muito, né, constantemente. Estou na dúvida, eu sou da área da saúde, mas agora eu quero ir para a área da tecnologia, eu sou da tecnologia e quero ir para uma área da psicologia, enfim. E a gente faz todo um desenvolvimento de perfil, análise desse perfil, ver se a pessoa está compatível para aquilo que ela está buscando. E dá o direcionamento. Então, não é necessário, a pessoa tem que avaliar. O perfil desse cargo cabe para as competências que eu tenho, sejam elas técnicas, sejam elas comportamentais ou tecnológicas. Porque hoje, né, Vânia, vamos dizer assim, um pouco mais atrás, as pessoas elas iam para uma entrevista de emprego, às vezes por indicação, né, alguém me indicou para tal vaga, então eu estou sendo entrevistado pelo dono da empresa porque eu fui indicado, ou então naquela esperança de mas eu tenho tantos anos em tal função, eu posso fazer outra função também. Como você está dando exemplo da gerência. Eu sou vendedora há 20 anos. Eu posso ser gerente, mas eu não tenho experiência nenhuma de gerente. Vou lá arriscar. Existe esse arriscar? Ou está muito técnico, voltado para as formações profissionais mesmo, para as experiências?
tem, pelo lado do empreendedor, do empresário, tem aquele, não, vamos dar uma analisada nisso, de repente vai pela experiência deles. Tem isso, Vânia, ou não? Tem muito. O que dá uma dificuldade para que a gente tenha agilidade quando o cliente pede. Uhum. Porque imagina assim, Michele, eu sou psicóloga, né, tenho mestrado em ciências médicas, doutorado em neurociências, sou especialista em gestão de pessoas e de repente agora eu resolvi ser piloto. Piloto de avião. Será que eu posso me arriscar? Eu já vou sair pilotando. Uhum. Imagina o estrago. Não vai conseguir bater a chave ali, eu acho. Diferentemente de eu, assim, ter interesse em mudar de carreira e dizer, bom, então eu quero ser piloto, eu acho que é legal, vou pesquisar, vou ver como é que é, quantas horas eu fico fora de casa, o que eu tenho que fazer, que cursos, eu tenho que no mínimo ter um brevet de X horas, lá voo e tal, para daí me arriscar. Então, às vezes a pessoa é de uma área e ela se joga para uma outra área, ou ela é uma analista e ela se joga para ser uma gerente, tá? Sem ter as habilidades, porque às vezes eu sou uma analista, mas eu já estou com competências para gerar uma equipe, para fazer uma liderança de 4.0 já para 5.0. Quer dizer, eu trago soluções, eu vou muito além, eu consigo inspirar pessoas. Aí sim, eu posso me candidatar para uma vaga. Então é muito importante que os candidatos percebam isso. Poxa, essa vaga, eu estou conectada a ela, eu realmente vou conseguir seguir um projeto dentro dessa linha? Senão, não faz sentido. É perda de tempo. Esse entrevistador, ele tem lá, às vezes, 400 currículos para avaliar, né? A gente tem lá na Excelência mais de 40 mil pessoas no banco de dados. Nossa. Então, quer dizer, ele vai perder todo o seu tempo. A empresa vai ficar muito frustrada, porque pensa bem, imagina um profissional que é um gerente, um diretor, que tem lá 600 pessoas que ele precisa fazer a coisa girar e a sua empresa girar, e ele para entrevistar uma hora e meia, uma pessoa que absolutamente não tem o perfil. Então, realmente fica difícil, é uma grande perda de tempo. Então, as pessoas precisam compreender isso, né? Se eu fui para uma entrevista, não fui chamado novamente, significa que até aquela parte do processo, ok, dali para frente, não conectou ao que é necessário. Não teve essa afinidade, vamos dizer, não casou. Função e o profissional. Mas não significa, a gente já teve situações, a pessoa foi lá para 1, 2, 3, 4 entrevistas, na 5ª entrevista ela se candidatou para a vaga que tem tudo a ver com ela. Uhum. E a gente imediatamente chamou e a pessoa ficou bem surpresa, ai, coisa boa e tal. E está até hoje lá nessa oportunidade, né? Ou seja, uma pessoa que está mais de 6 anos numa oportunidade e ele várias vezes se cadastrava e a gente explicava, olha, te cadastra para a tua vaga. Mas como ele tinha uma, não sei se era persistência ou teimosia em buscar algo diferente, e aí ele realmente não dava muito certo, né? Mas também, infelizmente, a gente tem pessoas que é muito claro, eu sou contador e eu vou lá buscar uma vaga de contabilidade. Eu sou um administrador, mas posso gerenciar, estou preparado, já gerenciei equipes, ok? Então vou lá, eu sou uma pessoa da área da tecnologia, estou plenamente preparado e quero ir, né? Porque na tecnologia tem alguns sistemas que são bem diferentes de outros. Uhum. Então eu sou especializado nesse sistema que está pedindo aqui da vaga, na oportunidade, e estou indo lá e me cadastro e dá muito certo, né? Semana passada a gente colocou mais de 30 pessoas, com certeza, em vagas que tinham um perfil que elas buscavam e se cadastraram para a vaga correta. Né? Hoje, qual a área que está tendo mais dificuldade de se colocar profissionais, Vânia? Seja ou por causa de salário ou por causa de formação mesmo? Tem alguma área específica, assim, não? Essa área, toda vez que me pedem vaga, vem um monte de currículo, mas a gente não consegue. Tem algumas áreas, por exemplo, assim, tem uma demanda muito grande de tecnologia atualmente, na área de produção, metalúrgico, tem muita vaga, muitas oportunidades. Tem empresa que nunca colocou uma placa na porta, agora está cheio, né? Exatamente. Então, tem várias oportunidades. A área administrativa sempre tem muita oportunidade, mas sempre tem vários candidatos, né? E a área de comércio, né? No comércio, a gente percebe, sim, que
que tem uma demanda muito grande, e tem uma situação que acontece, me parece, muito constantemente, que é, eu não sei o que fazer, vou vender, né? Vou para uma loja aí. E aí acaba que a pessoa não está tão preparada, não está desenvolvida. Então, como é importante que os jovens se preparem, né? Antecipadamente. Eu lembro que na minha época, com 12, 13 anos, a gente já começava a fazer alguma coisinha. Era da datilografia pra cima, né? Datilografia. Metade não soube o que a gente falou, era pra bater as teclinhas lá. E hoje a gente percebe que o jovem não está tão rapidamente indo para o mercado. Tá faltando os cursos técnicos, né? Pararam aqueles cursos que a gente tinha, né? Fundamental. Curso, tu falasse uma coisa importante. Curso técnico as pessoas têm que começar a desenvolver, porque já dá um preparo, já dá uma desenvoltura, né? E já começa a perceber o mercado de trabalho. Curso de internet conta? Porque na nossa época era tudo presencial, né, Vânia? A gente diz a nossa época ali nos anos 80, 90, era tudo presencial. Você tinha que ter uma escola que te desse, valia muito a história. Não, tu tem diploma de computação, tem diploma de datilografia, de digitação, enfim, tinha que ter alguma marca. Hoje, com o avanço da tecnologia, quem não tem uma condição financeira de fazer um inglês numa escola graduada, quem não tem condições de fazer um curso hoje de informática mais aperfeiçoado, vai para a internet, vai para a rede e ali tu aprende de tudo. Vale esse tipo de conhecimento de chegar na hora da entrevista e falar assim, não, eu sei falar inglês, não, mas tu não tem certificado, não, mas vamos bater um papo aqui que vai acontecer. Vale isso? Vale, assim, se eu me cadastrei num curso online que tem qualidade, tem uma tecnologia para que eu possa aprender, com certeza. Hoje, muitas empresas, né, de grande porte, eles têm trilhas de aprendizagens ligadas a cursos online, né, e conectados, além desse curso, tem quiz, tem avaliações para ver a performance do candidato, e conforme ele vai performando, ele vai evoluindo na carreira, né? Então, isso é muito importante. Não importa qual se é presencial ou se é online, o importante é que tu estejas com conhecimento. Bem como aquele exemplo que eu falei. Sair pilotando sem saber é um desastre. É um desastre dar certa. Da mesma forma, eu queria fazer algo que eu não tenho habilidade, eu vou vender, mas não tenho habilidade. Vai fazer com que os clientes fiquem muito satisfeitos, que eu não tenha uma performance, que eu me desanime, né? Então, independentemente de qual é a plataforma, né, qual é o formato, se é online ou presencial, eu me preparar, me desenvolver, vai fazer uma grande diferença na minha atuação. E no meu resultado também de remuneração, né? As empresas, felizmente, cada vez mais têm reconhecido, né? Porque a gente sabe que o potencial humano ele é fundamental para o sucesso da empresa, mas ele precisa realmente ser um potencial, precisa ser algo competente para aquilo que veio desenvolver, né? Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais sobre essa questão de trabalho, vagas de emprego, como se comportar aí nas entrevistas. A gente volta já. E voltamos com o nosso Sala de Entrevistas, falando sobre oportunidades de emprego, como você faz aí para mandar o seu currículo, para você entrar no mercado de trabalho, você que está fora dele, ou você que talvez queira olhar aí uma nova vaga, uma nova oportunidade. Estou com a Vânia Menegali, ela que é gerente de uma empresa de recrutamento aqui no Sul Catarinense, e a gente vai voltar falando desse assunto específico, o currículo, Vânia. Quando vocês pegam o currículo, às vezes dá vontade de chorar, né? Porque o desespero é grande, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, trabalhei como vendedora, trabalhei como atendente, mas ou coloca o nome da empresa A, empresa B, empresa C, não põe quando começou, qual mês, período, né? Então, tu não sabe assim, pode ter trabalhado 2 dias, pode ter trabalhado 5 anos, não sabemos exatamente, né? Aí tu tem que ficar ligando para a pessoa, para entender, às vezes a pessoa não está naquele momento disponível. Então, acaba que tu
não vai priorizar aquele currículo em função de que não tem as informações necessárias para te poder dar o andamento. Né? Essas empresas dizem assim, não, já me fala do currículo, como é que é, o que tem, aí tu não consegue falar sobre esse currículo. Então, a importância de, eu trabalhei como atendente, numa rede de supermercados, do período tal a tal. Beleza, então a gente já sabe, X meses ou X anos, ok. Eu trabalhei como farmacêutica de dispensação ou de manipulação de tal a tal período na empresa tal. Ok, então a gente já sabe o que a pessoa fez. Eu trabalhei como vendas, mas vendas pode ser moda feminina, moda masculina, pode ser venda de pneu, pode ser calçado, pode ser moda íntima, qualquer coisa. Afinal, então, tem mais ou menos colocar. E qual era o seu, né, objetivo no trabalho ali, que daí a gente já entende período e objetivo, né, o que fez, desenvolveu. E também, para que eu estou me candidatando? Né? Vamos pensar dentro do meu currículo. Eu sou professora da universidade, sou coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária, eu atuo na área de gestão de pessoas, eu tenho formação em psicologia clínica. Tá, qual área especificamente que eu realmente quero atuar? Que eu quero atuar, né? Eu quero atuar como psicóloga organizacional, como consultora na área de gestão de pessoas, eu vou fazer desenvolvimento, treinamentos, seleção. Ok, então já está claro para quem vai ver esse currículo, do que está se colocando, né? Então, muito importante, porque isso tudo agiliza muito, né? E tem muita mentira nos currículos também, né? Imagino que vocês a gente pega umas coisas que não são coerentes, que não consegue se explicar. E assim, muitas empresas pedem, olha, eu quero a carteira e o currículo. E daí a gente faz... Confronto, né? Óbvio, tem gente que diz, eu trabalhei, né, autônomo, eu trabalhei sem carteira assinada, mas aí tem lá as comprovações de atividades, enfim, né? Ou quando a gente questiona sobre a atividade, voltando naquela história de pilotar. Tá, não, mas eu quero pilotar porque eu sei pilotar. Tá, então conta pra mim. Como é que é tal coisa? Eu vou fazer perguntas técnicas e a pessoa, se ela tiver experiência, ela vai saber dizer, e se ela não tiver, ela não vai saber dizer, e aí fica ruim, né? Tem muita gente também que chega assim, mas quem me entrevistou foi alguém lá da empresa, né? Numa empresa contratada, como é o caso da Excelência, né? Contratada para fazer essa triagem. Não, foi alguém da área específica, por isso que não me entenderam. Acontece muito disso também numa desculpa de não ter conseguido a vaga, né? De uma certa maneira, quando a gente vai recrutar, o recrutador ele já alinhou com quem solicitou a vaga, seja o diretor, o gerente, o proprietário, o que se espera, né? E quais são as características. Então, esse tempo a gente estava com uma vaga era de inteligência comercial. E tinha que entender de sistemas de inteligência comercial, de estratégias. E a maioria das pessoas, a gente passava por vários processos, quando chegava no teste prático, né, que tem que conhecer amplamente Excel, alguns desistiam, alguns arranjavam uma desculpa, desmarcavam, e poucos foram até o final, e desses aí, 2 pessoas foram chamadas. Então, a gente via, não tem conhecimento, né? Mas, e aí o profissional tem que entender, poxa, eu não fui chamado. Mas eu estava aderente a essa vaga? Estava, eu tinha conhecimento? Ok, será que eu consegui explicar no meu currículo e na entrevista? Isso também. E daí, bom, vamos imaginar, além de explicar essa vaga requer uma pessoa comunicativa e com uma comunicação eficaz. Não foi. Daí não tem como, porque isso ficou claro, né? A questão dos jovens, como é que está essa entrada deles, principalmente para o primeiro emprego? Muitos ainda chegam, não vou mandar currículo porque eu não tenho experiência, ou então acabam mandando currículo sem experiência alguma e acabam até tendo uma oportunidade. Como está essa questão, né? Porque hoje a gente está vendo no novo ensino médio que os jovens não vão ter tempo de ter um estágio ou de trabalhar, salvo aqueles que fazem menor aprendiz. Está cada vez mais dificultoso para eles. Então, quando ele chega ali nos 18, ele quer trabalhar, ele precisa. Como é que está fazendo esse jovem? Eu vejo que são 2 coisas que a família tem que ficar atento. Tá. Eu tive uma experiência esse final de semana com uma menina de 10 anos de idade que ela faz pulseirinhas e ela vende. Os colegas e tal. E a gente foi visitá-la
foi visitar a família, né? E ela ofereceu, sabia que eu vendo pulseirinhas e tal? Ah, que bacana. Daí ela começou a me contar como é que fazia e mostrou o caderninho dela, como ela anotava, e o pai e a mãe organizando. É isso mesmo, mas tem que ser organizado. Ah, daí ela disse, mas se fizer essa pulseirinha, daí a mãe dela perguntou, tu tens esses objetos para fazer essa pulseirinha? Não, tem que comprar. Ah, então tenta oferecer coisas que tu já tenha, para não investir em algo, né? Porque quando tu vai comprar, tu não pode comprar uma só. São várias. Várias, e daí tem um custo. Aí ela, tá, daí ela já me ofereceu outra. Então, olha só o que essa família está fazendo, dizendo assim, olha, se você quer ser uma empreendedora, faça com responsabilidade, faça com sustentabilidade e tal. Então, isso começa lá em casa. Às vezes eu não tenho oportunidade de atuar numa empresa, mas eu tenho oportunidade de atuação na minha família, e a família estimular isso. E quando eu tenho percebido que é muito variável o jovem que chega sem ter tido uma experiência, mas que tem uma família que dá apoio e suporte e que desenvolve. E é incrível como essas pessoas que são desenvolvidas mais, elas têm performance, sabe? Diferentemente daquelas que ficaram soltas, faziam de qualquer jeito, estudavam de qualquer jeito, e quando chega para a empresa, acha que vai fazer igual. E aí dá um choque de realidade, de cultura. Que a cultura do faz de qualquer jeito para a cultura do que aqui, se tu não pilotar bem, todo mundo morre. Tem que pilotar bem. Né? Então, o que acontece é que as famílias já podem fazer essa parte de levar uma cultura de fazer da melhor formato, se dedicar, se preparar, né? E depois, quando vai para o mercado de trabalho, e a escola, né? Nós lá no Núcleo da Mulher Empresária, a gente está fazendo um trabalho voluntário. Nós estamos levando noções de empreendedorismo para jovens do segundo ano do ensino médio. E é muito bacana, sabe? Eles se sentem inspirados, trocam ideia, contam o que eles fazem e tal, tem sido muito produtivo. Esses jovens, eles vão fazer uma simulação de uma empresa e vão filmar isso e vai para a Federação das Associações Comerciais, que é a FACISC no estado. Eles vão avaliar o melhor trabalho e depois vai ser divulgado em vários canais, né, de rede de TV, emissoras de rádio e tal, sobre esse projeto, que é montar uma empresa, os jovens ali. Então, olha só o quanto que isso estimula esse desenvolvimento do empreendedorismo. E a gente fala do intraempreendedorismo, que é dentro da própria empresa ou da própria equipe, do empreender para que as coisas sejam melhores, de melhor qualidade, os resultados sejam muito satisfatórios. E se o jovem tiver essa cultura, e a escola também fornecer essa questão, porque quando a gente foi buscar uma escola para fazer esse trabalho voluntário, prontamente uma escola estadual se disponibilizou. A diretora já veio e tal, e nós começamos a fazer o trabalho. Então a escola também tem que estar aberta a fazer esses movimentos de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, fazer simulações do que é estar numa empresa, né? E a gente tem que pensar, pensa um jovem que lá ele já se formando, e eles dizem um jovem aprendiz, vai, se especializou, fez um curso técnico e vai para um hospital. Ele vai ter que fazer o melhor. Alguém vai ensiná-lo, mas ele vai ter que fazer o melhor. Ele vai para uma escola, ele vai ter que fazer o seu melhor. Ele vai para um supermercado, ele vai ter que fazer o seu melhor. E assim por diante. E o que a gente percebe é que a cultura de faz mais ou menos não vai dar mais. Cada vez mais, né? Porque tem empresas que já estão robotizando, porque estão ficando na mão. Então, eu fui no shopping em Camboriú, é um robô que serve o sorvete. Né? E é um auê, todo mundo quer ir lá fotografar e ver e tal. Por quê? Porque às vezes não estão encontrando profissionais que queiram ficar no sábado, domingo, até 10 horas da noite lá, servindo. Eu escuto muito isso das pessoas do comércio. Não quero um comércio porque o salário é baixo, não quero comércio porque trabalha sábado, não quero comércio porque 2 vezes por semana aqui na nossa região, mas em outros locais tem sábado e domingo, não quero shopping. E essa cultura do horário também está incutido nessa questão das vagas, né? Com certeza. E a gente tem que parar e pensar. Tu não gosta de ir no shopping? Comer uma comidinha gostosa, ir numa loja, passear. Um dia de chuva tá lá tudo gostoso, agradável, e tu tá lá. Mas tem que ter pessoas que tenham empatia para te atender. Sim. Né? E eu já vi pessoas dizendo, poxa, a gente vai às vezes lá e tá de cara amarrada, tá de cara feia, atende de qualquer jeito.
Nossa, daí tu não está gerando sustentabilidade para a região, não está gerando riqueza, não está gerando desenvolvimento, cultura. Temos que pensar, cada um, né, dentro daquilo que faz de melhor, e aí é todo esse processo. A escola, a família, a sociedade tem que se unir para fazer um jovem que sinta orgulho de fazer o melhor, né, de fazer algo que realmente vai fazer a diferença, né. Vânia, a gente está acabando o nosso tempo. O pessoal que quer acessar ali as tuas redes, como é que faz? Qual é o site? E de repente o pessoal está assistindo, quer procurar uma vaga, pode ser aqui da região sul de Santa Catarina, pode ser também de outros locais do país, porque não quer procurar a vaga, de repente quer mudar para cá, não tem problema, vai que dá certo, né, Vânia? Como é que faz? Então, Excelência RH é o nosso Instagram, né? Excelência RH. O nosso site www.excelenciarh.net, excelenciarh.net, entra lá, tem as diversas vagas, já se cadastra, coloca o seu currículo, seus dados e acompanha lá que sempre vai ter muitas excelentes oportunidades. E não é só para comércio e chão de fábrica, é para tudo que tem. Geral. Embora para essas duas áreas realmente o apelo por vagas, por pessoas para vir trabalhar, a gente está vendo um êxodo de locais aqui do norte, do nordeste, vindo para a região sul, justamente para entrar em algumas vagas que aqui já não, o pessoal não quer mais ou não está suprindo a quantidade de pessoas, né, Vânia? Falei com várias pessoas essa semana que vieram do norte e nordeste do país e eles dizem, vocês aqui são abençoados. Qualidade de vida, clima, segurança, oportunidades que não temos lá e o pessoal tem vindo muito, realmente o pessoal tá vindo para cá. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Lembrando, se você pegou a entrevista pela metade, no finalzinho, ou quer acompanhar de novo, não tem problema, ela fica disposta no nosso canal do YouTube. A todos vocês, até a próxima semana. Tchau!